Olá, queridos, boa noite. É um prazer estar com você. Mais uma vez, nós estamos reunidos para louvar a Deus, para adorar a Deus, para cultuar a Deus como igreja reunida. Eu sei que nós não estamos podendo estar todos presentes no mesmo lugar. Sei que, por exemplo, nesse momento, agora, todos estão em casa. Eu estou aqui na igreja sozinho gravando. Mas, queridos, nós ainda assim estamos reunidos como igreja. Eu sei que esse tempo não tem sido fácil, eu sei que tem sido um tempo difícil. É difícil para nós que gostamos de estar juntos, que nos acostumamos a nos reunir como igreja, a estar no mesmo local e ali juntos adorar a Deus. Tem sido difícil cultuar a Deus através de uma tela, à distância. Não é fácil, não é algo prazeroso, algo que nós podemos dizer que apreciamos. Mas é o que nós temos para esse momento e nós aproveitamos ao máximo a oportunidade que Deus nos dá. Mesmo que você não esteja plenamente satisfeito de estar na sua casa, talvez até sozinho para cultuar a Deus, ainda assim você tem a oportunidade de se conectar com Deus e com a sua igreja nessa hora. Ainda assim, nessa hora, você tem a oportunidade de adorar a Deus, de glorificar a Deus, de cultuar o nome de Deus. E neste momento, ter Deus olhando para você, Deus ouvindo as tuas orações, recebendo o teu louvor, se agradando do culto que você presta a Ele, aí da sua casa. Também é possível, querido, se conectar com os irmãos. Você pode usar, se você está assistindo tanto no YouTube quanto no Facebook, você pode usar o nosso chat, você pode ali colocar pedidos de oração, você pode colocar ali as bênçãos, motivos de gratidão a Deus, você pode interagir, ainda que seja à distância, ainda que seja pelos meios virtuais, mas nós podemos interagir. E eu quero te incentivar, faça comentários nos nossos vídeos. Enquanto você está assistindo a este culto, a esta mensagem em que nós procuramos juntos glorificar a Deus e aprender da sua palavra, para que possamos nos aproximar de Deus, nessa hora, enquanto você faz isso com os seus irmãos, então, queridos, comente, coloque ali nos comentários os seus motivos de gratidão. Se você tem um motivo para pedir oração, algo específico para a sua vida, você pode usar esse canal, você pode usar o nosso grupo no WhatsApp, mas interaja, participe, porque nós continuamos ser igreja. Ainda que estejamos nesse tempo distantes uns dos outros, continuamos ser igreja. A igreja de Cristo não teve as suas portas fechadas. A igreja de Jesus Cristo continua unida, embora não esteja reunida. Então, participe da vida um do outro, participe da comunhão, pratique a comunhão. Vamos juntos celebrar a Deus, vamos juntos adorar a Deus e desfrutar da sua presença. Eu quero te convidar a orar agora. Feche os seus olhos, aí na sua casa, onde você estiver, feche os seus olhos, fala com Deus, concorde com a oração que eu vou fazer nessa hora, participe desse momento, glorificando a Deus, clamando a Deus, pedindo a Ele que esteja se manifestando na sua vida, na vida da sua família, na vida da sua igreja. Vamos orar e clamar a Deus para que a manifestação dEle nos alcance. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Pai de amor, é aqui nessa hora, reunido com a tua igreja, na consciência de que a tua igreja está reunida nessa hora. É aqui que eu escolho esse momento para te adorar, para te bendizer, para te glorificar. Te dizer, Deus, muito obrigado, porque eu sei que é tu que tens sustentado as nossas vidas. Eu sei, ó Deus, que é tu que tens cuidado da tua igreja, sustentado a tua igreja em todos os aspectos. Muito obrigado por isso, Deus. Obrigado, Pai, porque nós temos a Tua presença conosco. Estamos, Pai, distante uns dos outros, não podemos desfrutar da presença dos irmãos, da comunhão com os irmãos, Deus. Mas, ainda assim, a Tua presença permanece conosco. Enquanto nós clamamos a Ti, reunidos no nome de Jesus, sabemos que Tu estás conosco e por isso nós Te louvamos, por isso nós Te bendizemos, Deus. E aqui nesse lugar, Pai, nós queremos Te pedir em nome de Jesus, que nesta hora
cada um na sua casa possa ter primeiro a consciência da tua presença, ter a convicção, Deus, de que tu estás com cada um de nós, de que a tua presença não nos deixa. Mas mais do que isso, Deus, o que eu quero te pedir é que cada um que assiste este vídeo agora, não apenas tenha a consciência da tua presença, mas também que sinta a tua presença, Deus. Que possa desfrutar do teu Espírito Santo, tal qual um amigo consolador, que ele de fato é, se colocando ao nosso lado, que cada um de nós possa experimentar o teu abraço, a tua mão, a companhia do Espírito Santo, nos instruindo, nos fazendo chamar a atenção àquilo que a tua palavra diz, para que nós possamos absorver, captar, receber, ó Deus, a tua palavra, o teu falar aos nossos corações. E que nessa hora, Deus, com a tua igreja reunida, tu, ó Pai, seja adorado pelo teu povo, glorificado, exaltado pelo teu povo. Assim eu oro, Pai, no nome de Jesus. Amém. E agora, queridos, eu quero convidar você, a sua família, a reunido aonde estiver, ou sozinho, se você assim estiver, quero te convidar a louvar a Deus. Adore a Deus através das músicas que nós escolhemos para esse momento, para esse tempo, para que como igreja, cada um na sua casa, possamos louvar e adorar a Deus. Então, queridos, nessa hora, ofereça a Deus o teu louvor, ofereça a Deus a tua expressão de gratidão e exaltação a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele faz. Apresenta a Deus agora, através da música, a tua gratidão, o teu louvor ao nome do Senhor. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou.
As nuvens são a tua casa e a terra é o descanso dos teus pés. Tua voz tem o som de muitas águas. Teu rosto brilha muito mais que a luz do sol. Tudo que tem fôlego louve, tudo que respira, tudo que tem vida cante ao Rei. Tudo que tem fôlego louve, tudo que respira, tudo que tem vida cante ao Rei. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, com esplendor de rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus,
Glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus, porque nós podemos exaltar a esse Deus maravilhoso que cuida de nós. Eu louvo a Deus, porque nós temos esse privilégio de poder usar da música, algo que para nós é tão prazeroso, usar isto para adorar a Deus. E que da mesma forma Deus se agrade, não apenas daquilo que cantamos, não daquilo que oferecemos como oferta de louvor a Ele, mas que Deus se agrade e receba como louvor as nossas vidas, a tua vida, a tua maneira de ser, o teu procedimento, os teus pensamentos, o teu falar. Que tudo isso agrade a Deus e que isto seja o genuíno louvor ao nome do nosso Senhor. É isso que eu desejo e é isso que eu gostaria que nós, como igreja, pudéssemos oferecer a Deus. Uma vida de adoração e louvor a Ele. Que assim seja. Mas agora, queridos, eu quero te convidar também a adorar a Deus, mas adorar através da palavra dEle. Adorar a Deus ao ser ministrado por Ele através da sua palavra. Que a palavra de Deus nessa noite fale ao seu coração e que eu seja instrumento de Deus na tua vida, para que você seja abençoado pela palavra do Senhor, por aquilo que Deus tem para falar conosco nessa noite. E o que eu trago para compartilhar com você é a sequência, é a continuação daquilo que eu venho falando já há alguns domingos, as escolhas de Deus. E nessa noite eu quero falar sobre a escolha de Deus de nos justificar. Deus escolheu, Deus decidiu justificar o ser humano. E o que significa isso? Já um ponto de partida, desde já entendendo o que significa isso. Justificar significa, é um conceito teológico, significa que Deus nos vê como justos, ainda que sejamos culpados. Queridos, nós seres humanos, como nós já vimos até aqui tantas vezes, e em especial nessa série de mensagens, as escolhas de Deus, nós vimos que Deus escolheu se relacionar conosco, mas que o ser humano se afastou de Deus por causa do pecado. Então vimos que Deus escolheu nos perdoar. Deus, mesmo sabendo que o ser humano se afastou e se contaminou com o pecado, Deus escolheu nos perdoar. Deus escolheu nos regenerar. Deus escolheu, hoje eu quero falar então sobre Deus nos escolheu justificar. Justificar significa que Deus olha para nós, Ele sabe que somos pecadores, sabe que nós ofendemos a Deus e também sabe que nós não temos condições nenhuma de pagar o preço pelo nosso pecado. Deus sabia que nós não podíamos pagar o preço para que a sua justiça fosse feita. E então Deus criou um plano através de Jesus Cristo, seu Filho, de justificar o ser humano. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Deus escolheu justificar o ser humano. Queridos, quando nós falamos em justificação, esse conceito teológico, nós sabemos que ele está ligado, então, à questão de justiça. E nós, seres humanos, nós temos um quê, por assim dizer, com a questão de justiça. Eu não sei você, mas eu creio que a maioria de nós tem grandes dificuldades de encarar situações injustas. É ou não é verdade? Eu, particularmente, diante de uma situação de injustiça, dificilmente consigo ficar calado. Quando eu vejo alguém sofrendo algum tipo de injustiça, dificilmente eu consigo não me manifestar ou não me colocar do lado daquela pessoa e defendê-la. É claro que hoje nós vemos tantas injustiças ocorrendo, por exemplo, através das redes sociais, coisas que estão distantes de nós. Mas no dia a dia, queridos, quando eu vejo pessoas ao meu redor, seja numa situação qualquer, por exemplo, como já aconteceu comigo, de ver pessoas furando a fila no supermercado. E então, quando alguém fura a fila e a pessoa que teve o seu lugar roubado na fila, ele e todos os outros que estão atrás veem o que aconteceu e tentam reclamar, e a pessoa que furou a fila se faz de desentendido. Se eu estou por perto, normalmente eu digo, não, você furou a fila, volta para o final da fila, o seu lugar não é aí. Porque eu não consigo, é difícil. E poderia dizer até que é doloroso para nós como seres humanos, para mim é doloroso ver uma injustiça sendo feita. Seja alguém que fura a fila do pão, ou sejam questões maiores, mas nós não sabemos lidar com situações de injustiça. Alguém já disse que nós, seres humanos, conseguimos lidar muito bem com finais tristes. Nós aceitamos finais tristes, mas não conseguimos de maneira nenhuma suportar finais
injustos. Nós não lidamos bem com a injustiça. Nós não gostamos de ver injustiça sendo feita, principalmente quando diz respeito a nós. Imagine você, por exemplo, que alguém contrate os seus serviços, você talvez seja um profissional liberal e alguém contrata o seu serviço. E aí essa pessoa combina um preço com você, combina o serviço a ser feito, você vai, faz o serviço que foi combinado e no final do contrato, então, a pessoa não quer te pagar o que foi combinado. Isso é uma tremenda injustiça, nós não lidamos bem com isso. Nós queremos buscar os nossos direitos e fazer com que aquela pessoa seja justa, pagando o que foi combinado. Lembro também de uma ocasião comigo em que eu contratei uma pessoa para fazer um serviço, levei a pessoa na minha casa, mostrei o serviço para ela, combinamos tudo, combinamos o preço, deixei a pessoa fazer o preço que ela queria, não intervi, não chorei, como a gente diz, não pedi um desconto, ela olhou o serviço, ela viu a quantidade de serviço e ela disse qual o preço que queria. E então nós combinamos, ficou tudo certo. E no decorrer do serviço, enquanto aquela pessoa fazia o serviço, perto de terminar, ele tentou renegociar o valor. Ele veio para mim e disse, olha, o serviço era muito grande, eu cobrei pouco, eu gostaria de que você me pagasse mais. Gente, eu me senti tremendamente injustiçado. E eu disse àquele homem, eu disse, eu não vou te pagar mais. Eu vou te pagar o que foi combinado. Afinal de contas, eu trouxe você aqui, você viu o serviço, você viu o que precisava ser feito, você fez o preço. E eu não pedi nenhum desconto. Eu estou pagando o preço que você pediu. Agora, quando o serviço está quase pronto, você quer um preço maior, isso não é justo. Então, queridos, nós não lidamos bem com situações de injustiça. Por exemplo, você talvez tenha vivido já situações de injustiça no seu ambiente de trabalho. Quando você almeja aquele cargo, aquela função ou aquele benefício que deve ser concedido, e aí você olha para si mesmo, você diz assim, mas eu tenho feito tudo o que é necessário. Eu tenho todas as qualificações para receber essa promoção, ou esse benefício, ou a vaga naquele setor. Eu tenho todas as qualificações e tenho me esforçado para isso. Mas de repente, aquela vaga, aquele benefício, aquela promoção não sai para você. Vai para outra pessoa. Nós nos sentimos injustiçados. Nós estudamos para concursos, nos esforçamos, nossos filhos estudam para o vestibular, para o Enem, nossos filhos se esforçam, nós nos esforçamos, e aí de repente, depois de meses de esforço, meses abrindo mão do convívio com pessoas, abrindo mão de horas de descanso, de horas de sono, para poder estudar, quando vem o resultado, não fomos qualificados. Muitas vezes nos sentimos injustiçados, dizemos assim, eu estudei, eu me esforcei, e aí piora a situação quando você olha para alguém que você sabe que não estudou tanto, que não se esforçou tanto, talvez aquele seu parente que faz o mesmo concurso que você, e essa pessoa vai lá, faz o mesmo concurso, presta a mesma prova, sem ter se dedicado tanto quanto você, e ela passa, você não. Como é que você se sente? Você não diz assim, olha, não era justo que ele, que não se esforçou, passasse nesse concurso. Eu me esforcei, eu sei quantas horas eu fiquei sem dormir. Não é justo. Por que é que eu não passei? Queridos, nós enfrentamos situações também nos relacionamentos. Muitas vezes você já deve ter ouvido, ou talvez até já deve ter dito palavras como essa, em situações parecidas, talvez você já tenha dito. Talvez você tenha dito coisas do tipo, não é justo o que está acontecendo em nosso relacionamento. Só eu me dedico e eu não recebo nada em troca. Não é justo. Queridos, nós lidamos com essas situações, com essas circunstâncias todos os dias. Situações em que nós tentamos aplicar a justiça segundo os nossos próprios olhos, segundo o nosso próprio conceito. Só que, queridos, a coisa piora quando nós falamos de situações de litígio, por exemplo. Queridos, quando nós estamos em algum tipo de litígio, quando há briga, quando há desavença, quando há desentendimento entre as partes, cada um dos lados quer fazer justiça a si próprio. Numa situação de litígio, seja por uma briga, por qualquer motivo, seja por um problema no trânsito, um acidente de trânsito, quando nós entramos em litígio com alguém, porque não há um consenso de quem é culpado, nós queremos justiça feita a nós mesmos. E nós muitas vezes não conseguimos compreender, nos falta uma visão correta de todos os fatos, para que possamos dizer que a justiça deve ser feita. E aí muitas vezes, como eu tenho já dito outras e tantas vezes aqui na igreja,
muitas vezes nós não queremos justiça, o que nós queremos é vingança. Quando lidamos com as situações de litígio, quando alguém nos ofende, alguém nos magoa, alguém pisa no nosso calo, alguém nos prejudica, nós queremos que aquela pessoa sofra o mesmo que nós sofremos. E muitas vezes oramos a Deus pedindo a Deus que faça justiça. Deus, tu viu o quanto eu sofri, tu viu o quanto aquela pessoa me prejudicou. Agora Deus, pesa a mão sobre ela, faça com que ela sofra também. É isso que muitas vezes nós queremos. Talvez não oremos exatamente essas mesmas palavras, mas muitas vezes é exatamente isso que pensamos, inclusive enquanto oramos a Deus e pedimos a Ele que faça a vontade dEle. Dizemos, Deus, faça a Tua vontade, mas o nosso coração sabemos exatamente o que queremos que aconteça e entendemos que isso deveria ser a vontade de Deus. Deus, prejudica aquela pessoa, faz com que ela sofra, assim como ela me fez sofrer. Queridos, isso não é justiça. Isso é vingança. Eu tenho falado já sobre isso inúmeras vezes aqui na igreja. Queridos, então, se nós temos esse senso de justiça tão deturpado, tão errado, será que nós conseguimos compreender o que é a justiça de Deus e o ato de Deus de nos justificar em Cristo Jesus? É isso que nós precisamos entender. Nessa noite eu gostaria de falar sobre isso. Se você em algum momento já estudou teologia sistemática, você sabe que a justificação é algo importante a ser estudado, a ser compreendido. Então hoje eu quero falar sobre a escolha de Deus de nos justificar. Deus escolheu, Ele não precisava nos justificar, mas escolheu nos justificar. Então Deus escolheu nos justificar, mas afinal de contas então, o que é a doutrina da justificação? O que é que Deus escolheu quando nos justificou? Queridos, se nós levarmos em consideração o fato de que nós somos culpados por causa do pecado, e como eu já citei aqui nas outras mensagens, em especial na mensagem falando sobre a escolha do perdão, que Deus escolheu nos perdoar, ali nós vimos que todos nós somos pecadores, todos nós nascemos debaixo da sentença do pecado, a sentença que nos afastou de Deus, a sentença que fez com que nós pagássemos pelo preço da nossa rebeldia, da nossa rebelião contra Deus. E eu digo nossa porque todos nós estávamos representados em Adão, no momento em que Adão pecou e então afastou toda a humanidade de Deus. E então fez com que o relacionamento, que era íntimo, profundo, verdadeiro e sem barreiras, o relacionamento de Deus com o homem, fosse rompido. Naquele momento, então, nós, todos representados em Adão, fomos separados de Deus. E ali, então, recebemos sobre nós, sobre a humanidade, recebemos o peso do pecado. Romanos diz que o salário do pecado é a morte. O afastamento de Deus está completamente sem possibilidade de nos relacionar com Deus. É isso que aconteceu. Esta é a sentença do pecado sobre nós. Mas Deus, queridos, escolheu nos justificar. Entenda que justificar, quando Deus escolhe nos justificar, não significa que nós nos tornamos justos. Nós continuamos culpados. Nós continuamos sendo pessoas que carregamos nas costas, até o momento em que encontramos com Jesus, carregamos nas costas o peso do nosso pecado. A sentença que foi aplicada sobre nós, a sentença de morte, de separação, de ter um relacionamento com Deus, que antes era vivo, agora esse relacionamento foi cerrado ao meio, foi partido. O relacionamento foi morto, por assim dizer. O nosso relacionamento com Deus deixou de existir. Não há mais aquele relacionamento puro, perfeito e íntimo. Por quê? Por causa do pecado. Então, queridos, Deus, quando escolhe nos justificar, quando escolhe não colocar sobre nós outra vez, ou ainda o peso do pecado, a sentença de morte causada pelo pecado, quando Deus escolhe retirar isso de nós, nós não nos tornamos justos, nós continuamos pecadores, mas o que Deus fez foi não mais cobrar de nós o preço pelo nosso pecado. Deus então nos considerou justos, nos tratou como justos. Isto é a doutrina da justificação. Essa foi a escolha que Deus fez. Deus escolheu nos justificar. Eu e você somos culpados.
mas Deus escolheu nos justificar. Ele escolheu cobrar a dívida de Jesus Cristo. Imagine você que na sua vida você tem uma dívida talvez no comércio. E alguém, um familiar, um amigo, alguém se aproxima de você, fica sabendo da sua dívida, pergunta quanto você deve e para quem você deve. Você diz, olha, eu devo lá no comércio, em tal lugar, eu devo essa quantia. E essa pessoa vai até lá e diz assim, se apresenta e diz, olha, eu estou aqui para pagar a dívida do fulano. Quanto é que ele deve? E a pessoa então diz, olha, ele deve esse valor aqui. E essa pessoa então saca o cartão e vai e diz aqui, pode debitar tudo da minha conta, eu estou pagando a dívida dele. É exatamente isso que Jesus Cristo fez. Ele pagou a nossa dívida. Agora, imagina, queridos, que depois dessa dívida paga, o dono do estabelecimento vai até você e cobra novamente a sua dívida. E aí você diz assim, não, mas para aí, a minha dívida já foi paga. O meu amigo, o meu parente, ele foi lá e fez o pagamento. E aí essa pessoa usasse como argumento o seguinte, eu sei que ele pagou, mas eu também sei que o dinheiro não saiu da sua conta. E quem me devia era você. Eu quero que você me pague. Gente, isso seria uma injustiça tremenda, porque a dívida já foi paga. Não haveria cabimento algum nessa pessoa te cobrar uma dívida que já foi paga, ainda que ela não tenha sido paga por você, mas ela foi paga em seu nome. É exatamente o que Jesus Cristo fez. Jesus Cristo foi diante de Deus e disse, a humanidade então está te devendo, a humanidade pecou, e a humanidade não pode mais, porque está em dívida contigo, se aproximar de ti, ó Deus. Então, eu pago com a minha vida. Esse foi o plano que Deus e Jesus Cristo fizeram e trouxeram até nós. O plano da divindade, o plano da trindade de resgatar o ser humano. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo morreram na cruz, na pessoa de Jesus, para pagar a nossa dívida. Então, queridos, nós não somos pessoas que se tornaram justas e então puderam receber a salvação em Cristo Jesus, o relacionamento com Deus. Nós somos pessoas que ainda sendo pecadores, porque Deus escolheu, nós somos considerados justos. Queridos, diante disso, diante dessa compreensão, diante desse ensinamento, qual deve ser a nossa atitude? O que devemos fazer? Como devemos viver? E aí eu quero te convidar a fazer esse exercício novamente e imaginar e ilustrar essa situação, pensando que alguém realmente pagou as suas dívidas. Alguém foi e pagou uma dívida que você tinha, uma dívida imensa com o comércio, ou seja qual for a dívida. Imagine uma dívida que você não podia pagar, uma dívida imensa. Mas essa pessoa foi lá e pagou por você. E ela te diz assim agora, você está livre, você não deve mais nada a ninguém, porque eu paguei a sua dívida. Como você se sentiria e como você iria se relacionar com essa pessoa de agora em diante? Você certamente teria uma dívida de gratidão com essa pessoa. Faria o melhor possível para agradar essa pessoa e para viver em um relacionamento bom com essa pessoa. Você se sentiria sempre, constantemente, em dívida, porque afinal de contas, aquela pessoa pagou a sua dívida. Queridos, é exatamente isso que Deus fez por nós. Deus não precisava pagar a nossa dívida. Deus não tinha que pagar a nossa dívida. Mas Deus escolheu nos justificar. Queridos, significa que sobre você não há mais peso de condenação. É isso que fala Romanos 8:1. Romanos 8, versículo 1 diz, agora, pois, não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você percebe? Não há mais condenação para a humanidade quando nós estamos em Cristo. Por quê? Porque foi Cristo que pagou a nossa dívida. É o ato dele de morrer na cruz. Lembra? O preço do pecado, o salário do pecado é a morte. Cristo morreu na cruz por nós, por mim e por você. Ele pagou o preço. O preço que ele pagou não é o preço de uma dívida que nós poderíamos contrair aqui e um dia pagar. É o preço de uma dívida impagável. Nós não temos condições nenhuma, a humanidade não tem condição nenhuma de pagar essa dívida. Mas Deus assim escolheu. Deus assim decidiu, escolheu nos justificar. Ou seja,
nas palavras do próprio apóstolo Paulo, explicando a salvação em Cristo Jesus e o ato de Cristo na cruz, diz que a sentença que era contra nós foi rasgada por Cristo Jesus. Rasgada por quê? Porque Ele na cruz pagou o preço. Esta é a sua vida. A sua vida foi resgatada por Jesus Cristo. Desta maneira, Cristo morreu por você. E ali, quando Cristo naquela cruz morreu por você, saiu dos seus ombros o preço da condenação, o peso da condenação. Aquela dívida que você tinha foi rasgada. O peso que estava sobre os seus ombros foi retirado. E você pode viver livre, porque Deus escolheu te justificar. Por isso você pode andar de cabeça erguida. Por isso você pode andar dizendo, eu sou um cidadão dos céus, porque Cristo Jesus morreu por mim. E agora, ainda que eu tenha uma vida inteira de pecados, ainda que eu seja, na essência, um ser pecaminoso, pecador, eu não estou mais debaixo da sentença do pecado, porque Cristo Jesus, na cruz, me justificou. Deus escolheu justificar a mim e a você. Então, queridos, é o que nós precisamos fazer agora, é responder a Deus, a essa possibilidade de justificação que nós recebemos. Nós nunca seremos justos, mas somos considerados justos por Deus. Por quê? Porque Cristo pagou o preço. É como se Deus olhasse para a humanidade, olhasse para você e para mim e visse assim, este aqui é culpado. Mas o preço, a sentença já foi paga. Ele já cumpriu toda a sua sentença, por quê? Porque Cristo pagou em seu lugar. Então, este ser humano agora, porque ele escolheu Jesus Cristo, ele não pode mais ser condenado. Não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. E mais do que isso, a partir de agora ele pode desfrutar de todos os direitos de uma pessoa, tal qual uma pessoa que nunca feriu a lei. Ele pode gozar de todos os privilégios de alguém que de fato é justo. Só que de fato justo, só Jesus. Mas o que Deus fez, porque Ele escolheu nos justificar, Ele nos vê exatamente como Jesus Cristo. Ele nos deu o privilégio de podermos desfrutar de uma vida como se nunca tivéssemos sobre nós essa sentença. Temos todos os direitos, tal qual aquele exemplo que eu dei, quando alguém vai no comércio e paga a sua dívida, você está livre, tem a sua vida livre de qualquer condenação. Você pode chegar no comércio e dizer assim, eu não devo nada para ninguém. Ah, mas não foi você que pagou. Não, não fui eu, ele pagou por mim. Mas eu agora estou com o meu nome limpo, ninguém pode me cobrar nada. Foi o que Deus fez conosco. Ele escolheu nos justificar. Então, queridos, por mais que você tenha na sua vida um caminhar de sofrimento às vezes, de dificuldade, de altos e baixos, quando você mesmo esfria, quando você desanima, se afasta de Deus e até caia no pecado, ainda assim, em Cristo Jesus, não há nenhuma condenação, porque você está em Cristo Jesus. E é assim que nós temos que aprender a viver. Estamos em Cristo Jesus. Então, queridos, a justificação não diz respeito ao quanto eu consigo fazer, porque eu não consigo fazer nada. E não há nada que eu faça que me coloque no caminho certo e me torne justo. Por isso eu tenho dito tantas vezes, e tenho repetido aqui, que a vida cristã não é sobre o que eu consigo fazer, porque nada do que eu faça vai me tornar justo. Mas Cristo Jesus na cruz já fez com que o meu pecado, sendo pago, diante dos olhos de Deus, eu posso ser considerado justo, posso gozar de todos os privilégios da justiça. A justiça foi feita. Não há mais dívida a ser cobrada de mim, porque Cristo já pagou essa dívida. Então, queridos, o que nós precisamos fazer? Precisamos desfrutar, viver a vida com Jesus Cristo, porque a justificação acontece, como eu disse, em Cristo. Então, o nosso viver agora precisa ser um viver em Cristo. O viver dos justificados, dos santos, dos salvos
mas o viver em Jesus Cristo. Porque não há mais nada que nos condene. Temos liberdade para viver. Esta é a liberdade que Deus nos oferece. Então, o que nós precisamos fazer não é mais ficar pensando no nosso relacionamento com Deus a partir daquilo que eu posso fazer, aquilo que eu consigo. Consigo observar a lei, consigo dar o meu dízimo, consigo ser uma pessoa boa, fazer obras de caridade, consigo frequentar todos os cultos e ainda ofertar à igreja e ajudar. Consigo mudar padrões, pensamentos, valores, conceitos e por isso Deus me aceita. Não, isso não é verdade. O que nós precisamos é entender que nada do que nós fazemos vai nos justificar diante de Deus. Já estamos justificados quando estamos em Cristo. Então, queridos, responder a Deus, devolver a Deus a nossa vida como uma resposta a essa justificação é viver os nossos dias, passo a passo, dia a dia, sabendo, na consciência de que fomos perdoados, fomos justificados, sobre nós não há peso do pecado. Então, a minha vida com Deus, o meu relacionamento com Ele não é sobre o que eu consigo fazer, mas sobre a liberdade que eu dou a Cristo de fazer em mim e através de mim. É o quanto de Cristo é formado em mim. Assim nós podemos responder claramente, dignamente a Deus sobre a justificação que Ele nos concedeu. Para isso, queridos, é preciso entender quem nós somos, quem Deus é, do que Ele nos perdoou, e então viver em Cristo para agradar a Deus, permitindo que Cristo seja formado em nós. Eu quero terminar agora, queridos, falando sobre uma história contada por Jesus, uma parábola, que está lá em Mateus capítulo 20. Jesus conta essa parábola para deixar claro que Deus escolheu justificar a humanidade. E Deus faz justiça a si mesmo. E a justiça do ser humano, a justiça que nós idealizamos, não tem nada a ver com a justiça de Deus. Sabe por quê? Porque nós muitas vezes queremos uma justiça a nós comparando-nos com as outras pessoas. Usamos como referência as outras pessoas ou o nosso próprio esforço. E aí achamos que isso é justiça. Muitas vezes brigamos com Deus e achamos que Deus não está sendo justo conosco quando temos orações não respondidas, quando situações que nós vivemos não mudam a nosso favor. E então nós dizemos que Deus não é justo, brigamos com Deus e não entendemos que, na verdade, a justiça de Deus é muito mais ampla, muito mais perfeita e muito mais profunda, a ponto de Deus, em Cristo Jesus, nos justificar. E então nós podemos viver e gozar dessa condição de justos, não porque nos tornamos justos, mas porque Deus assim nos concedeu justiça. Queridos, Jesus então conta a parábola de um homem que tinha campos, um proprietário que tinha campos a serem trabalhados. E ele então vai de manhã bem cedo à praça da cidade, contrata homens para trabalhar no seu campo e acerta com eles o preço, uma diária de serviço. E aqueles homens vão até o campo, começam a trabalhar, e lá pelas 9 horas da manhã esse homem volta à praça, contrata outras pessoas e manda trabalhar nas suas terras. Ao meio-dia, esse homem volta lá, faz a mesma coisa, às 3 da tarde a mesma coisa, às 5 da tarde a mesma coisa. E aí às 6 horas esse homem então para tudo, é hora de se encerrar o tempo de trabalho e reúne todos aqueles que ele convidou, que ele contratou para trabalhar nas suas terras. E aí ele manda chamar então aqueles que foram contratados por último, Mateus capítulo 20, você pode conferir. Ele então pega lá os últimos, aqueles que trabalharam apenas 1 hora, e paga a eles uma diária cheia, o mesmo preço que ele havia combinado com aqueles que ele contratou lá no início, aqueles que foram às 6 da manhã trabalhar. E aí aqueles homens, quando veem isso, deduzem, bom, se para aqueles que ele pagou, que ele contratou e que trabalharam apenas 1 hora, ele pagou uma diária cheia, nós vamos receber mais. E aí o homem então vai acertando contas um por um, até chegar naqueles que foram os primeiros a entrar nos campos e começar a trabalhar. E ele então paga o mesmo valor, o valor que foi combinado, uma diária de serviço. E aqueles homens se indignam, dizem, não é justo. Não é justo que nós, que trabalhamos muito mais do que eles, recebamos a mesma coisa do que aqueles que trabalharam apenas 1 hora. Não é justo. Queridos, aqueles homens queriam justiça a si, mas uma justiça totalmente deturpada.
E nós, muitas vezes, olhamos para esse texto e dizemos, é verdade, aqueles homens deveriam receber mais, deveria ser feita justiça a eles. Só que Jesus diz algo que é muito importante a entender. Ele diz assim, olha, na resposta daquele homem, daquele proprietário aos funcionários, eu estou pagando a vocês exatamente o que foi combinado. Agora, se eu quero pagar aos outros a mesma coisa que eu combinei com vocês, o dinheiro é meu. Eu faço com o meu dinheiro o que eu quiser. Queridos, o que nós precisamos entender a respeito da justiça de Deus e da justificação que Ele nos concedeu é que nós não merecemos nada. Por sermos pecadores, nós não merecemos nada. O que nós merecemos, na verdade, é continuar afastados de Deus, é o inferno, é viver a vida sem Deus. Mas Deus escolheu nos justificar. Deus escolheu não mais permitir que o pecado nos afaste dele e acabe com a nossa vida. Deus escolheu, ao nos justificar, nos dar vida em Jesus. Então, queridos, se Deus já nos deu tamanha justificação de presente, por que nós vamos brigar com Deus, nos comparando com outras pessoas, reclamando de bênçãos momentâneas que deixamos de receber, aprovação em concursos, situações que gostaríamos que fossem revertidas, bênçãos que gostaríamos de receber e não recebemos? Gostaríamos que essa condição como um todo no nosso mundo mudasse e que nós logo pudéssemos estar todos reunidos como igreja. E às vezes brigamos com Deus e dizemos, Deus, não é justo que num mundo tão mau a igreja esteja sofrendo desse jeito. Nós deveríamos poder nos reunir com o templo cheio, afinal de contas, nós somos os teus filhos. Uma visão deturpada do que é ser igreja e da justiça de Deus e da justificação que Ele nos concedeu. Queridos, Ele já nos concedeu tamanha justificação. Será que nós vamos ficar olhando para as coisas pequenas e vamos nos comparar com os outros e dizer assim, não é justo que tu faça isso comigo? Tu deveria me abençoar mais, tu deveria me conceder mais recurso, mais bênção, deveria me valorizar mais. Queridos, não é isso que Deus espera de nós, não é isso que Jesus ensina. Deus é dono de tudo e Ele não precisava nos justificar, mas Ele justificou através de Cristo Jesus. Então, queridos, agora precisamos viver em Cristo, com Cristo formado em nós, para que possamos desfrutar da vida, sim, mas também possamos responder de maneira coerente à justificação que Deus colocou sobre nós. Deus nos considera justos em Jesus Cristo. Então, que o nosso viver seja condizente com essa escolha de Deus. E esta é a nossa escolha, viver de maneira condizente com a justiça de Deus que foi feita em nossa vida. A justificação, a justiça de Deus foi plenamente satisfeita por Jesus Cristo. Ele morreu por mim e por você. Ele morreu em nosso lugar. Então agora precisamos responder a Deus de maneira coerente com essa justificação que recebemos. Que nós sejamos aqueles que compreendem a vida com Deus a partir dessa parábola de Jesus. O reino dos céus é assim. Ainda que alguns tenham chegado na última hora, vão gozar dos mesmos privilégios que nós. Ainda que a humanidade não compreenda Deus, não compreenda o sacrifício de Cristo Jesus, Deus tem todo o poder e autoridade, e até mais do que isso, Ele tem todo o amor pela humanidade. Então Ele trata a humanidade como Ele quer, porque tudo é dele. Nós não temos direito de dizer que nós precisamos ser privilegiados porque escolhemos estar em Cristo, que Deus tem que nos abençoar mais. Não. Deus ama a humanidade como um todo e ofereceu Jesus Cristo a todos. O nosso papel é continuar, assim como aquele homem, buscando trabalhadores para esse campo, buscando pessoas que talvez entrem na última hora, mas que vão desfrutar da justificação recebida através de Cristo Jesus. Que assim nós sejamos, que assim vivamos a nossa vida, que possamos viver segundo a justificação que recebemos de Cristo Jesus e possamos viver não a partir daquilo que conseguimos, daquilo que podemos ou daquilo que achamos que merecemos,
mas viver em Cristo, através daquilo que Cristo pode fazer em nós, que Cristo viva em nós e cresça em nós, para que nós possamos ter uma vida condizente com a justificação que recebemos. Que assim seja o seu dia a dia, que assim seja o seu caminhar, retribuindo a Deus e vivendo para Ele, desfrutando de tudo e convidando outros para receber essa justificação de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, uma boa noite e que você tenha uma ótima semana. Oi, 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 galerinha linda do meu coração, que saudade de vocês, que bom estarmos mais um domingo aqui para aprender sobre Jesus, para aprender sobre o amor de Jesus e para entender melhor tudo que Ele tem para nós, tudo que Ele fez para as nossas vidas. Como vocês estão? Tudo bem? E como está a família de vocês? Vocês têm feito oração, conversado com Jesus? Jesus ama conversar comigo e com todos vocês, porque quando nós temos um amigo, nós compartilhamos, conversamos, contamos as nossas tristezas e as nossas alegrias para ele, porque assim nós podemos estar mais pertinho. E Jesus é nosso grande amigo, né? Eu queria cantar uma música com vocês que alguns devem conhecer, porque essa música, é muito antiga, mas vamos lá. Ela fala assim, o coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. Não é triste nem zangado, aborrecido, assustado, mas é feliz e sorridente, mas é feliz e sorridente. Essa música fala algo muito importante. O coração daquelas pessoas que têm Jesus como seu amigo é diferente. Nós não somos melhores que ninguém. Jesus fez todas as pessoas iguais e todos nós temos o mesmo valor. Mas quando nós temos Jesus cuidando da nossa vida, nós somos felizes e sorridentes, mesmo quando as coisas estão difíceis. Então quer dizer, Tia Mel, que eu não vou mais passar por problemas, que coisas ruins não vão acontecer para mim? A Bíblia diz, Jesus, Deus falou que aqui a gente ia passar por dificuldades, mas que a gente deveria ter ânimo, porque Jesus estaria sempre pertinho. E por isso, nós podemos viver felizes e sorridentes, porque o nosso Jesus está sempre perto, com os olhos atentos à nossa vida, às nossas necessidades. Hoje, para explicar tudo isso um pouquinho melhor para vocês, porque eu sempre estou falando sobre a vida que Deus tem para nós, eu trouxe algumas coisas para poder mostrar para vocês na prática isso aí. Olha só, aqui nós temos 2 copos, cada um vai representar alguém. Esse copo aqui não tem nada, nenhum desenho, nada para oferecer. É vazio, é sem graça. Esse copo vai representar o inimigo de Deus, aquele que quer nos ver, sempre para baixo, sempre desanimado, sempre fazendo as coisas que não agradam a Deus, as coisas que nos afastam do caminho de Deus. Esse, então, é o inimigo de Deus. Esse é o nosso lindo Jesus, cheio de amor, cheio de coisas boas, de carinho e tendo muito a oferecer para as nossas vidas. Jesus, diferente do inimigo de Deus, quer nos ver para cima, vivendo uma vida cheia de alegria, uma vida completa com Deus no nosso coração, uma vida que nos leva no caminho pertinho de Deus. Jesus, com tudo que Ele tem para nos oferecer e todo o carinho e amor que Ele tem por nós, e o diabo, o inimigo de Deus, que não tem nada para nos oferecer, que só quer nos ver para baixo. Esses copinhos aqui
tem água. Eles vão representar a nossa vida. Eu vou colocar esse copo aqui do ladinho de Jesus e esse copo aqui do ladinho do inimigo de Deus. Esse copo tem a mesma quantidade de água desse. Esse copo tem tudo que esse tem. E assim é a nossa vida. Nós somos criados por Deus da mesma forma. Nós somos criados por Deus para viver da mesma forma. Esses ovinhos aqui vão representar eu e você, certo? Nossa vida, Jesus, o inimigo de Deus, eu e você. Quando nós decidimos dar ouvidos ao inimigo de Deus, que não tem nada para oferecer, que quer nos ver viver uma vida distante de Deus, vazia, sem nada, a nossa vida fica complicada. Ela pode até parecer legal e diferente, mas a palavra de Deus, lá em João, capítulo 10, versículo 10, diz assim, ó: o ladrão, que é o diabo, só vem para roubar, matar e destruir. O diabo não tem nada de bom para oferecer para gente, mas às vezes nós escolhemos caminhar com ele quando nós fazemos escolhas erradas e afastamos Deus. Então, aqui está a nossa vida, aqui está o inimigo de Deus. Ele não tem nadinha para nos oferecer. E aí, a nossa vida com ele só afunda. Não tem nada que nos leve para cima, para próximo de Deus. A nossa vida fica lá embaixo com o inimigo de Deus. Mas, quando nós escolhemos caminhar com Jesus, deixamos ele cuidar da nossa vida, Jesus tem muito para nos oferecer. E a palavra de Deus, também lá em João 10:10, na segunda parte do versículo, diz assim: eu, Jesus, vim para que vocês tenham vida e vida completa, vida cheia de alegria, vida cheia da paz e do amor de Jesus. E Jesus tem muito para nos oferecer. Olha como essa vida está ficando diferente com Jesus. Meu Deus, era igualzinha e agora olha a diferença. Então agora, vou até dar uma mexidinha aqui. Vamos ver como é que nós ficamos quando nós deixamos Jesus cuidar da nossa vida. Olha lá. Não afunda, nós ficamos para cima, porque Jesus enche a nossa vida, dá um novo sentido. Caminhar com Jesus significa que nós vamos viver a vida que Ele escolheu, a vida que Ele nos criou para ter. A música lá dizia que o coração de quem caminha com Jesus é diferente, não porque nós somos criados diferente, mas porque Jesus nos dá vida completa. E o inimigo de Deus, o diabo, quer nos ver, para baixo, deprimidos, tristes, sem paz, em busca de coisas que nunca nos completam. Mas Jesus enche a nossa vida, olha, ficou até colorida a nossa vida aqui, e transforma o nosso coração e nós vivemos sempre pertinho dele. Vida completa. O inimigo de Deus, vida incompleta, vida vazia. Jesus, vida completa. E aí, qual vai ser a tua escolha? Caminhar com o inimigo de Deus ou caminhar com Jesus? Jesus nos criou, nos formou e te escolheu para caminhar com Ele e viver uma vida cheia do amor e da paz dele, falando do amor dele para outras pessoas. Que o teu coração seja sempre cheio do amor de Jesus e que tu escolha sempre caminhar com Ele. Uma vida top, porque Jesus é demais. Um grande beijo e até a próxima!
conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia.